Os pesados grilhões físicos foram substituídos na mente de Victoria pelo terrível e esmagador peso imaterial de suas próprias escolhas estúpidas. Enquanto isso, em um cenário completamente diferente, Marcus estava sentado pacificamente na varanda elegante de sua cobertura. Ele admirava com calma o espetáculo natural proporcionado por mais um belo entardecer alaranjado sobre a gigantesca cidade que pulsava cheia de vida e esperança. Diante daquela paisagem deslumbrante, o executivo suspirou fundo e devagar. Ele observava com extrema atenção a calmaria formidável que havia se instalado na cidade, uma paz que prevalecia perfeitamente após aquela tempestade devastadora que ele mesmo havia desencadeado com sua estratégia brilhante. Sua intervenção silenciosa e magistralmente precisa de contra-espionagem financeira havia desmantelado o esquema de corrupção de uma vez por todas. Naquele momento de reflexão, o coração forte de Marcus se encheu e transbordou com a paz suprema reservada apenas para aqueles que buscam a verdadeira justiça. No horizonte expansivo de sua brilhante carreira, que seguia em uma ascensão contínua e ininterrupta, as aquisições corporativas audaciosas focadas no resgate humanitário desenharam de forma impecável um caminho inegável de sucesso extremo. Essa trajetória diferenciada servia agora de inspiração para as novas e ambiciosas gerações de estudantes universitários que buscavam aprender como os negócios internacionais avançados podiam ser geridos com eficiência financeira e, ao mesmo tempo, com enorme responsabilidade social. O arquiteto inegável da queda daquela dinastia sombria havia se transformado em um grande, silencioso e implacável guardião dos direitos preciosos e inalienáveis da classe trabalhadora mais vulnerável. A escuridão imensa provocada pelo capitalismo cruel e sem freios lentamente dava lugar à luz trazida pela pressão de mentes justas e determinadas. Sob a liderança dele, o ambiente corporativo deixava de ser uma arena de exploração predatória para se tornar um espaço de dignidade onde todos podiam crescer de maneira honesta. Uma das primeiras inovações fundamentais implementadas na imensa estrutura da empresa pelo brilhante e incansável visionário foi a erradicação completa de qualquer tipo de discriminação sutil nos processos seletivos internos. O poderoso legado plantado naquela noite fatídica, quando ocorreu a recusa explícita e ofensiva de um simples aperto de mão, transformou-se em um belo e obrigatório código de honra corporativa, que agora guiava com rigidez a conduta de todas as unidades ativas da organização ao redor do planeta. Cumprimentar o próximo com um aperto de mão vigoroso e sincero tornou-se de forma gloriosa o sinônimo mais poderoso de pura igualdade, decência extrema e absoluto respeito incondicional dentro daquela grande companhia de tecnologia. O que antes era apenas um gesto comum do dia a dia, agora representava o pilar central de uma cultura corporativa justa, que valorizava cada funcionário igualmente, desde a equipe de limpeza até os mais altos executivos sentados nas salas de reuniões da diretoria. A história final daquela rainha arrogante que acabou destronada, enquanto um inovador totalmente subestimado era coroado em paz, vai ecoar para sempre pelas engrenagens misteriosas do tempo e pelas curvas imprevisíveis do mercado moderno. O orgulho cego e terrível sempre encontra sua ruína inevitável e dolorosa no caminho traçado por uma inteligência brilhante, focada única e exclusivamente no bem-estar do povo. É a velha lição de que a soberba extrema desmorona diante da inovação real, aquela que nasce no calor das ruas e trabalha silenciosamente para melhorar a vida de todo mundo. As sombras densas e sufocantes do velho poder finalmente desapareceram sob a luz forte e purificadora de uma justiça implacável executada de forma fria, cirúrgica e magistral.
Esse acerto de contas não veio com violência, mas através de uma compaixão que cura as feridas de quem tanto sofreu e de uma cobrança moral profunda que não encontra paralelo em nenhum outro momento da nossa história. A soberba daqueles que se achavam intocáveis foi varrida do mapa de vez, dando lugar a um recomeço real para o povo trabalhador. O equilíbrio sempre volta ao seu devido lugar. É isso aí. Ela inspecionava pessoalmente as toalhas bordadas com fios de ouro e as cascatas de champanhe importado consumida por uma paixão mórbida e controladora. Victoria acreditava piamente que seu reino corporativo seria coroado majestosamente diante dos olhos maravilhados de todos os convidados ilustres que confirmariam sua supremacia. Essa frivolidade perigosa e chocante de suas exigências contrastava violently com o desastre criminal iminente que se aproximava, e com a frieza metódica de Marcus, que nos bastidores guiava o golpe final contra a estrutura apodrecida daquela elite decadente. Isso ficou claro de forma brilhante durante o interrogatório final de um dos executivos capturados, que foi convencido a confessar todos os crimes terríveis ordenados diretamente pela liderança corrupta que dominava a corporação. Marcus conduziu a conversa sem elevar a voz uma única vez ou demonstrar qualquer sinal de raiva pessoal, usando apenas a lógica fria dos fatos. O executivo, antes arrogante e seguro de sua impunidade, desmoronou emocionalmente sob a pressão sutil e implacável da verdade, percebendo que a lealdade à Victoria não o salvaria de passar anos atrás das grades. O líder estratégico desmantelou os argumentos fracos daquele homem covarde, usando apenas registros de transferências bancárias e relatórios de logística das regiões mais pobres afetadas pelas fraudes da empresa. Ele provou com maestria que a impunidade que eles tanto prezavam não passava de uma cortina de fumaça prestes a ser completamente dissipada pelo vento da justiça. As peças no tabuleiro de xadrez estavam perfeitamente travadas em posições imutáveis e letais, sem deixar qualquer espaço para manobras jurídicas ou desculpas esfarrapadas por parte dos advogados de defesa da herdeira. Tudo isso preparava o terreno sombrio para o grande evento cerimonial de Victoria, agendado para a noite de sábado sob os olhares atentos de toda a cobiçada imprensa internacional. O palco estava sendo meticulosamente montado para uma glória que seria extremamente fugaz e ilusória. Enquanto as equipes de televisão ajustavam as câmeras e os repórteres preparavam suas coberturas ao vivo, os bastidores daquele luxo escondiam a contagem regressiva para um escândalo público sem precedentes na história do país, transformando a festa do ano em um funeral corporativo televisionado. Nos bastidores, contudo, Marcus controlava absolutamente todos os holofotes, câmeras de segurança e teleprompteres que a executiva arrogante jurava comandar com maestria invejável e supremacia inquestionável. A grande obra-prima da ruína estava meticulosamente finalizada, aguardando pacientemente apenas o sinal definitivo do maestro para desabar sobre a herdeira milionária que continuava embriagada por suas próprias fantasias de grandeza insuperável. O show de mentiras estava prestes a terminar, e o roteiro escrito por Marcus seria lido diante de milhões de espectadores chocados. As ausências inexplicáveis dos parceiros financeiros nas reuniões estratégicas daquela semana fatídica eram interpretadas por Victoria apenas como o reflexo de uma suposta inveja paralisante diante do sucesso contínuo de suas aquisições brutais no mercado nacional. Em sua mente distorcida pelo ego, os antigos aliados estavam simplesmente intimidados pelo seu brilho e poder supremo, incapazes de encarar a nova rainha do setor de frente. Ela não conseguia conceber que a verdade era muito mais simples e assustadora. Eles estavam correndo para salvar a própria pele da destruição iminente.
Ela não percebia que o silêncio do mercado não era uma pausa de admiração temerosa e submissa diante de sua coroa recém-anunciada, mas sim o prender de respiração coletivo daqueles que aguardavam a detonação fulminante de uma carga explosiva inevitável instalada bem abaixo das estruturas majestosas que a protegiam de todas as consequências terríveis de seus incontáveis crimes. O abismo social e legal estava se abrindo pronto para engolir sua fortuna fictícia e sua liberdade, reduzindo a cinzas o império de mentiras que ela acreditava ser indestrutível e eterno perante a lei. Nas sombras densas das garagens subterrâneas, onde investigadores e promotores finalizavam os detalhes da operação policial que apreenderia os bens da corporação fraudulenta, Marcos mantinha uma vigilância constante e disciplinada. Reavaliava sem parar todas as variáveis complexas e os riscos jurídicos potenciais daquela gigantesca ação coordenada. A responsabilidade de liderar uma guerra de proporções tão colossais pesava bastante sobre seus ombros firmes, mas sua determinação permanecia inabalável diante do desafio de derrubar um dos impérios mais corruptos do país. No entanto, a lembrança do olhar injustificado de nojo no rosto elitista de Victoria servia como combustível, reforçando sua profunda convicção moral de que aquela mulher e sua dinastia representavam uma doença cruel que precisava ser completamente erradicada para o bem de um mercado internacional purificado e transparente. Marcos não agia por mera vingança pessoal, mas sim por um senso de dever cívico e de justiça que guiava cada passo de sua estratégia implacável de desmantelamento econômico, sabendo que o futuro de milhares de trabalhadores honestos dependia do sucesso dessa missão. As comunicações criptografadas de Marcos com jornalistas premiados e de alto escalão garantiam que a narrativa dos fatos não fosse corrompida por veículos de imprensa vendidos acostumados a receber subornos exorbitantes para limpar a imagem suja e manchada de sangue da elite implacável que dominava a economia do continente. Ele sabia que o controle da informação era tão vital quanto o bloqueio das contas bancárias e blindar a verdade contra as mentiras pagas da assessoria de Victoria era um passo fundamental para que a opinião pública não fosse manipulada mais uma vez. Ele compartilhava os relatórios auditados com uma precisão cirúrgica admirável, orientando as grandes redações famintas por justiça a cruzarem dados incriminatórios irrefutáveis e a prepararem manchetes devastadoras que destruiriam qualquer vestígio de respeito profissional direcionado à figura patética e narcisista da executiva decadente. Esse trabalho meticuloso de relações públicas contrastava fortemente com a atuação cautelosa e inteligente dos vigilantes digitais de sua equipe técnica, que continuavam operando nos servidores em total sigilo para garantir a segurança dos vazamentos. Victoria gritava ordens irracionais para os alfaiates assustados, que tentavam desesperadamente ajustar as costuras de seu deslumbrante e caríssimo vestido de seda importada. Ela ignorava completamente os celulares que vibravam freneticamente sobre as mesas de mármore de seu aposento palaciano. Para ela, nada era mais importante do que a impecabilidade de sua aparência naquela noite especial. Mal sabia ela que cada uma daquelas chamadas perdidas representava um pilar de sustentação de seu império financeiro ruindo nos bastidores, trazendo avisos urgentes sobre o desastre iminente. Seus assessores financeiros estavam em pânico silencioso e agonizante, enquanto alertas vermelhos piscavam sem parar nas telas dos computadores. Os dados indicavam claramente uma fuga em massa de capital estrangeiro e o desmonte completo das posições de mercado eventos críticos que sustentavam os alicerces frágeis daquela pirâmide financeira, multibilionária e ilusória que havia sido construída de forma fraudulenta. O castelo de areia que sustentou a riqueza da família
por décadas estava desabando de forma rápida e irreversível, sob a força avassaladora de uma realidade inegável. O abismo completo entre a realidade avassaladora dos números que despencavam sem parar e a ilusão infantil mantida nos aposentos luxuosos daquela herdeira intocável era a prova definitiva de sua incompetência crônica. Ela era incapaz de liderar qualquer coisa maior do que o seu próprio orgulho doentio e sua vaidade intransponível. Seus advogados de confiança, bem que tentaram alertar a alta executiva sobre as intimações judiciais que haviam chegado em absoluto sigilo, mas foram escorraçados sob ameaças histéricas de demissões imediatas e congelamento de bônus anuais. Sem alternativa, restou aos defensores preparar em silêncio suas próprias defesas contra as graves acusações de negligência criminosa e facilitação consciente de lavagem de dinheiro em escala monumental. Do outro lado da metrópole, em um ponto estratégico e invisível para os radares corporativos, Marcos observava atentamente os gráficos despencarem de forma vertiginosa e implacável nas telas gigantescas e brilhantes de seu moderno centro de comando de guerra. Cada linha vermelha que caía representava o colapso iminente de um império construído sobre a mentira. O brilho azulado dos monitores de última geração iluminava seu rosto sereno, revelando uma postura firme de quem sabia exatamente o peso de cada comando executado naquele teclado de alta precisão. Não havia pressa em seus movimentos, apenas a certeza fria de que o destino final daquela dinastia corrupta já estava devidamente selado por suas próprias ações. Analisando detalhadamente cada movimento, como um mestre de xadrez meticuloso, ele contemplava o xeque-mate glorioso e absolutamente inevitável que colocaria um ponto final naquele jogo longo e extremamente tenso. Ele sabia muito bem que o Império de Victória já estava morto e enterrado. Embora aquela rainha patética continuasse a caminhar altiva pelos corredores luxuosos e ensolarados de sua sede, como se ainda comandasse uma fortaleza impenetrável, a verdade era outra. Aquele castelo de cartas fora erguido com o suor e o sofrimento de trabalhadores explorados impiedosamente ao longo de 3 décadas de uma tirania inquestionável marcada por corrupção profunda e um mal sistêmico enraizado no topo. A vitória que Marcos desenhava com tanta precisão milimétrica não era motivada por um desejo mesquinho de vingança pessoal ou por qualquer ressentimento fútil decorrente daquela recusa arrogante de um aperto de mãos no passado. Ele estava muito acima desse tipo de vaidade barata que costuma cegar os homens de negócios comuns. Para ele, aquela disputa nunca tinha sido sobre ego ou orgulho ferido pelas atitudes desdenhosas da herdeira. O que movia suas ações era algo muito mais profundo e inabalável, uma força silenciosa que exigia a correção de rumos de um mercado financeiro que havia se acostumado a aplaudir tiranos fantasiados de grandes benfeitores e líderes visionários. O motor de Marcos era a responsabilidade cívica de devolver a integridade roubada por pessoas sem qualquer empatia humana ou escrúpulos profissionais diante da dor alheia. Ele lutava em silêncio por famílias inteiras que perderam o sustento sob as ordens esmagadoras daquele império maldito. Lutava também pelos funcionários honestos que eram ameaçados e humilhados diariamente por não dobrarem os joelhos diante do altar dourado da corrupção institucionalizada mantida impune por anos cruéis na maior capital financeira da América Latina. Essa podridão silenciosa manchava as fachadas espelhadas dos imensos arranha-céus que dominavam o horizonte cinzento e imponente da cidade. As imensas janelas de vidro do escritório refletiam o entardecer da metrópole, pintando o céu com tons quentes e dramáticos de laranja e vermelho.
Aquela transição lenta do dia para a noite criava uma atmosfera quase teatral sobre o asfalto paulistano, onde a correria do horário de pico parecia alheia ao drama corporativo que estava prestes a explodir. A iluminação natural que invadia a sala de Marcos trazia uma beleza melancólica, como se a própria natureza estivesse preparando o cenário para o encerramento de um ciclo de injustiças históricas. Cada fresta de luz que tocava o chão de madeira escura parecia desenhar o caminho inevitável do acerto de contas que ele vinha planejando. Aquelas cores no horizonte lembravam de forma assustadora o sangue virtual derramado nas batalhas cibernéticas brutais, travadas ao longo de uma semana exaustiva e turbulenta. Marcos ergueu-se de sua cadeira ergonômica com a leveza peculiar e inconfundível de um guerreiro que sobreviveu à tempestade mais destrutiva e completou sua missão sagrada. Ele caminhou lentamente em direção à imensa janela panorâmica para observar a metrópole brilhante que acabara de purificar de maneira metódica e cirúrgica, livrando-a das garras sujas e impiedosas daqueles tiranos corporativos extremamente cruéis que acreditavam que o dinheiro os manteria acima do bem e do mal para sempre. No exato instante em que seu oponente estratégico refletia diante da imensidão da cidade a quilômetros dali, Victoria gritava histérica com seu maquiador pessoal. O motivo de tanta fúria era ridículo. O tom do batom vermelho importado não correspondia exatamente à imagem de dominância inquestionável e poder absoluto que ela desejava projetar naquela noite de gala. Para a herdeira arrogante, cada detalhe estético era crucial para manter a fachada de realeza corporativa invencível. Ela ignorava completamente o fato de que as bases do seu império estavam ruindo, preferindo focar toda a sua atenção em futilidades estéticas que revelavam o tamanho de sua desconexão com o mundo real. A cortina daquela tragédia luxuosa estava prestes a se abrir com uma violência aterrorizante. A atriz principal, completamente cega por sua vaidade mórbida e profunda, era incapaz de perceber que o palco majestoso onde pisava já estava encharcado de gasolina altamente volátil, pronto para explodir de forma devastadora. Seus sonhos delirantes de realeza corporativa e poder absoluto estavam com os segundos contados na calmaria tensa que antecede a tempestade inevitável. Seria um golpe severo definitivo e implacavelmente justo, varrendo do mapa econômico toda a podridão acumulada por sua família e trazendo uma resposta a muito esperada por todos aqueles que foram pisoteados. A noite do aguardado evento monumental de Victoria Belmont finalmente caiu sobre a metrópole, trazendo um céu limpo e salpicado de estrelas, que ironicamente parecia abençoar aquela suposta majestade e grandeza inquestionável. O salão de festas do hotel mais luxuoso e exclusivo da capital paulista estava decorado com um requinte tão exagerado e opulento que beirava a pura cafonice. Era uma tentativa desesperada e quase patética de ostentar um poder financeiro inabalável diante dos olhos atentos do mercado. Lustres de cristal colossal projetavam feixes de luz dourada sobre mesas fartas, camuflando a podridão moral daqueles que brindavam à custa da miséria de tantos outros. Centenas de convidados da alta sociedade e parceiros corporativos influentes vestiam suas roupas de grife mais caras, desfilando joias raras e sorrisos falsos, enquanto aguardavam ansiosamente pelo grande anúncio da fusão bilionária. O negócio prometia chacoalhar as estruturas tradicionais do mercado financeiro e consolidar de vez a dinastia Belmont no topo da cadeia alimentar corporativa. Cada aperto de mão trocado naquele salão climatizado carregava um interesse oculto, um cálculo frio de poder, onde a lealdade durava apenas até a próxima flutuação da bolsa de valores. Eles acreditavam estar no epicentro do futuro, sem desconfiar que o próprio chão estava prestes a sumir sob seus pés.
Enquanto isso, violoncelistas executavam melodias clássicas suaves e aristocráticas para agradar aos ouvidos exigentes daqueles bilionários decadentes, reunidos naquele espaço brilhante, lotado e dominado pela mais pura vaidade. Mas a verdadeira tempestade estava sendo gerada bem longe dali, protegida pelas sombras da periferia escura que circundava a cidade iluminada. Em um galpão tecnológico extremamente seguro e completamente isolado do resto do mundo, o silêncio era quebrado apenas pelo zumbido constante dos servidores de dados. Ali, a justiça estava sendo programada linha por linha, sem que nenhum daqueles ricaços perfumados fizesse a menor ideia do desastre iminente. Marcos observava seus monitores gigantescos com a serenidade afiada de um predador majestoso que aguarda o momento perfeito para dar o bote definitivo. Todos os pacotes de dados explosivos e as provas criminais irrefutáveis contra a corporação estavam perfeitamente alinhados e sincronizados nos servidores. Tudo estava pronto para ser disparado de forma simultânea contra os principais portais de notícias e redes de comunicação globais. Não haveria tempo para reações ou notas de assessoria de imprensa. O ataque cibernético seria tão avassalador que qualquer tentativa de abafar o escândalo seria completamente inútil diante do peso da verdade que estava prestes a vir à tona. Victoria desceu a monumental escadaria de mármore branco, importado sob os flashes incessantes e frenéticos de fotógrafos estrategicamente selecionados por sua equipe de relações públicas, que era extremamente bem paga e submissa às suas vontades. Ela usava um vestido exclusivo e brilhante que refletia com perfeição a luz dos imensos lustres de cristal do salão, projetando uma imagem estudada de invencibilidade arrogante e frieza implacável diante da multidão de bajuladores que aplaudiam sua entrada triunfal. Cada passo que ela dava naquela escada parecia planejado para demonstrar que ela estava muito acima de qualquer mortal comum que ousasse cruzar seu caminho dourado. O sorriso desenhado em seus lábios venenosos não carregava nenhum traço de humanidade ou compaixão, revelando apenas a satisfação perversa e sombria de quem se considerava uma divindade intocável, governando meros mortais descartáveis. A herdeira egocêntrica caminhava com imponência teatral entre as mesas cobertas de sedas finas e taças de cristal reluzentes, distribuindo acenos distantes e cumprimentos artificiais para seus aliados corporativos mais úteis. Para ela, aquelas pessoas influentes e ricas eram meras peças de xadrez em seu tabuleiro de dominação pessoal, ferramentas que ela descartaria sem hesitar no momento em que deixassem de servir aos seus propósitos egoístas. Absorta em sua própria celebração, ela não percebeu a ausência notável de 3 investidores internacionais cruciais para o sucesso da fusão. Esses homens de negócios haviam sido alertados secretamente poucas horas antes sobre o cataclismo financeiro iminente e decidiram abandonar aquele navio de luxo antes que ele afundasse sem qualquer chance de salvação. Os lugares vazios nas mesas principais eram sinais claros de que o mercado já começava a farejar o cheiro de queimado, mas a vaidade cega de Victoria impedia que ela enxergasse as rachaduras óbvias que se abriam sob a superfície dourada de seu tão aclamado evento de gala. Sua bolha de privilégio absoluto e ilusões narcisistas a protegia convenientemente da dura realidade financeira e investigativa, que já batia com violência contra as pesadas portas de madeira entalhada daquele salão elitista. Enquanto o relógio avançava com precisão matemática e implacável, Marcos digitava os últimos comandos de autorização em seu teclado mecânico, cuja iluminação suave quebrava a escuridão confortável de seu santuário tecnológico inviolável. Cada clique das teclas ecoava como a contagem regressiva para a explosão de verdade que varreria de uma vez por todas aquela farsa corporativa montada para enganar o público e as autoridades reguladoras do país.
Com maestria cibernética, ele estabeleceu uma conexão direta e completamente impossível de rastrear com os modernos sistemas de projeção audiovisual daquele hotel de luxo arrogante. O objetivo era, claro, garantir que a mensagem purificadora da verdade atingisse o coração podre daquele império financeiro perverso no momento mais importante da festa. Marcos não queria apenas vazar as informações para a imprensa. Ele desejava ver a reação dos criminosos de camarote, fazendo com que a farsa desmoronasse diante de toda a plateia que os idolatrava. O palco que Victoria usaria para se consagrar seria o mesmo local onde sua reputação seria destruída para sempre. Um suspiro profundo e silencioso escapou dos lábios de Marcos, marcando a transição definitiva entre os longos meses de planejamento estratégico exaustivo e a retribuição merecida e brutalmente necessária. Quando Victoria finalmente subiu ao palco opulento e assumiu seu lugar atrás do púlpito iluminado de acrílico transparente que ostentava com orgulho o logotipo de sua família bilionária e cruel, o silêncio absoluto reinou no grande salão de festas do hotel. Todos os olhares dos convidados estavam fixos nela, aguardando as palavras que selariam a fusão histórica das maiores corporações do setor, sem imaginar que aquela seria a última apresentação da herdeira. Ela ergueu as mãos com elegância estudada para agradecer aos aplausos estrondosos e hipócritas que ecoavam pelas paredes revestidas de veludo escarlate, preparando sua voz polida para anunciar a aquisição histórica e impiedosa. A líder sociopata respirou fundo e começou a discursar com falsa modéstia sobre o compromisso inabalável de sua dinastia elitista com o progresso econômico do país e o desenvolvimento sustentável das comunidades extremamente carentes que ela mesma explorava. O cinismo de suas palavras ecoava pelo sistema de som impecável do hotel, enquanto os convidados acenavam em concordância com a mentira descarada que era proferida no centro do palco. No exato momento em que a palavra transparência escorregou pelos lábios mentirosos e maquiados daquela executiva presunçosa, o ataque digital, massivo e implacavelmente sincronizado, foi desfechado com uma fúria eletrônica aterrorizante. O comando final de Marcos viajou pelas fibras ópticas da cidade na velocidade da luz, invadindo os sistemas de segurança e assumindo o controle total de todos os dispositivos conectados na rede do hotel. O contraste entre o discurso moralista de Victoria e a invasão iminente de sua pior mentira traria uma ironia poética que nenhum roteirista de cinema seria capaz de criar com tanta perfeição matemática e frieza cirúrgica. As telas de alta definição posicionadas estrategicamente ao redor do salão ficaram escuras por 3 segundos agonizantes, interrompendo a transmissão glamourosa do rosto sorridente da herdeira, que ficou chocada e confusa. Técnicos do evento luxuoso correram desesperados pelas passarelas suspensas para tentar reiniciar o sistema congelado, mas foi tudo em vão. Os painéis ganharam vida rapidamente, exibindo um conteúdo aterrorizante no lugar dos gráficos de lucros e dos mapas de dominação de mercado do grupo bilionário falido. O pânico começou a se instalar na equipe técnica ao perceberem que haviam perdido o controle de toda a infraestrutura de transmissão da noite de gala. Documentos confidenciais carimbados com tarjas vermelhas de absoluto sigilo começaram a inundar as imensas telas do salão, revelando transações escusas e esquemas de desvios que até então eram guardados a 7 chaves nos servidores mais profundos da corporação. Cada página exposta trazia assinaturas, datas e valores astronômicos que deixavam claros os crimes financeiros cometidos pela diretoria comandada por Victoria. Os convidados esticaram os pescoços para enxergar de perto o material que surgia sem parar, enquanto os cliques dos celulares registrando as imagens começavam a ecoar pelo salão como uma nova e ensurdecedora trilha sonora de escândalo.
Os laudos periciais, detalhando as fraudes multibilionárias e as provas dolorosas de violações sistemáticas de direitos humanos, começaram a passar pelas telas com uma clareza indiscutível e dolorosa. O silêncio inicial de confusão técnica e irritação passageira dos convidados milionários transformou-se rapidamente em um burburinho generalizado de puro terror à medida que as atrocidades documentadas se tornavam públicas de forma brutal e humilhante. Não havia como alegar desconhecimento ou erro de sistema. A precisão das provas expostas diante da elite econômica do país era tão esmagadora que destruía na hora qualquer possibilidade de defesa ou desculpa jurídica. Victoria virou o pescoço adornado com joias de valor inestimável para encarar a tela principal posicionada logo atrás de si. A cor sumiu instantaneamente de seu rosto orgulhoso e impecável, como se ela estivesse diante de um fantasma terrível do passado. Ali diante de todos estava sua própria assinatura arrogante e inconfundível, validando transferências bancárias ilegais e criminosas para empresas de fachada utilizadas na lavagem de dinheiro sujo em paraísos fiscais tropicais distantes. Cada traço de sua caligrafia digitalizada era uma evidência irrefutável de sua participação direta nos crimes que ela sempre jurou de pés juntos que nunca haviam existido. O pânico irracional e violento começou a tomar conta de sua mente fragmentada, enquanto a fortaleza que ela levou a vida inteira para erguer desmoronava publicamente sob o olhar horrorizado e sem julgamentos de uma sociedade implacável. Ao mesmo tempo, aquele espetáculo visual avassalador destruía o prestígio inabalável da herdeira dentro do hotel magnífico de forma irreversível. A ligação corporativa que a protegeu por tantos anos simplesmente virou fumaça em questão de minutos, deixando-a exposta a uma humilhação pública que seria transmitida em tempo real para os 4 cantos do país através dos smartphones de seus próprios convidados de luxo. Notificações urgentes e ensurdecedoras começaram a apitar histericamente nos celulares de todos os presentes no recinto. Jornalistas investigativos de veículos de comunicação internacionais e portais de notícias independentes acabavam de receber pacotes digitais massivos contendo o mesmo conjunto detalhado de provas criminais sobre os desvios colossais da presidenta corrupta. O efeito cascata foi imediato. A sala inteira parecia vibrar com o som dos alertas de notícias urgentes que pipocavam nas telas dos celulares, espalhando a verdade sobre a dinastia criminosa na mesma velocidade em que a informação se propagava de forma incontrolável pela grande rede mundial. A tempestade midiática instantânea engoliu rapidamente a falsa narrativa de grandeza corporativa invencível que os assessores de Victoria tentavam sustentar a todo custo. O tom reverente que a imprensa tradicional costumava adotar ao falar sobre a família Belmont foi substituído em minutos por manchetes incriminatórias urgentes e exigências contundentes pela prisão imediata dos responsáveis diretos por aquela rede de crueldade e corrupção sistêmica. O castelo de areia que sustentava o prestígio da herdeira desmoronava sob o peso da opinião pública, sinalizando o fim definitivo de uma era de impunidade e privilégios intocáveis na grande metrópole financeira. A bilionária e visivelmente abalada presidente segurava as bordas daquele púlpito de acrílico com uma força tão desproporcional e violenta que suas unhas impecavelmente feitas e pintadas quase se despedaçaram sob a pressão descomunal do desespero absoluto que a dominava. Ela gritava ordens histéricas e completamente sem nexo diretamente no microfone. Mas suas palavras falhavam diante da plateia atônita. Em sua fúria cega, exigia que os seguranças armados e de rostos fechados arrancassem todos os cabos elétricos diretamente das paredes e destruíssem imediatamente aquelas telas gigantes que exibiam as provas irrefutáveis de seus crimes.
No entanto, todo o sofisticado sistema audiovisual daquele luxuoso salão de eventos havia sido completamente dominado e sequestrado pelas garras de uma tecnologia extremamente avançada. Tudo aquilo era friamente operado à distância por uma mente brilhante e estratégica, um verdadeiro gênio invisível que bloqueou qualquer tentativa desajeitada de intervenção física. Não importava o quanto os funcionários corressem de um lado para o outro em pânico, nada seria capaz de interromper ou silenciar o avassalador veredito digital que agora se espalhava diante dos olhos de todo o público presente. Os convidados de honra, empresários influentes e aliados comerciais que lotavam aquele salão gigantesco começaram a se levantar rapidamente de suas mesas redondas, exibindo expressões de profundo nojo misturadas a um pânico puramente egoísta ao perceberem que suas próprias reputações estavam em grave perigo. Eles compreenderam em questão de segundos que qualquer registro fotográfico ou associação com aquela executiva, agora desonrada, representaria uma contaminação tóxica e irreversível para suas carreiras brilhantes e suas fortunas meticulosamente construídas sob falsas aparências. Aquele ambiente de extremo luxo transformou-se de repente em um cenário de caos silencioso e desesperado. Executivos de terno e gravata corriam de forma apressada e totalmente indigna em direção às saídas de emergência, assemelhando-se a ratos imundos que abandonam um navio prestes a naufragar. Marcos caminhava calmamente pelos fundos daquele imenso e pomposo salão de festas, tendo passado sem qualquer dificuldade pelos poucos seguranças confusos que haviam abandonado seus postos de vigilância para tentar compreender a verdadeira dimensão daquele colapso histórico. Seu traje escuro e impecável, somado a uma postura imponente que emanava pura integridade, contrastava de maneira violenta e gritante com o pavor patético e humilhante que agora dominava completamente a herdeira arruinada no topo daquele palco iluminado. Enquanto ela se desintegrava diante do público, a figura serena que avançava pelo salão parecia carregar o peso de uma justiça que demorou, mas finalmente encontrou o seu caminho, expondo a fragilidade de um poder construído sobre mentiras e exploração de milhares de inocentes. Ele não sorria com vingança, nem demonstrava qualquer traço daquele prazer sádico e venenoso que muitos sentiriam. Pelo contrário, mantinha a mesma expressão serena e fria que ela tanto odiara e desprezara desde o fatídico momento daquela ofensa humilhante no passado. Quando os olhos azuis e arregalados da executiva, transbordando um desespero físico e palpável, finalmente cruzaram com a figura calma e altiva daquele gênio tecnológico negro que avançava pelo tapete luxuoso, o ar escapou de forma abrupta de seus pulmões, deixando-a sem forças. Victoria compreendeu em uma epifania dolorosa e terrivelmente angustiante que sua queda espetacular não era uma mera obra do acaso ou uma flutuação imprevisível do mercado financeiro. Era, na verdade, a resposta letal de um homem que ela havia humilhado injustamente. Aquela recusa mesquinha de um aperto de mãos profissional. E simples, tinha desencadeado a fúria estrategicamente contida de um titã invisível. Alguém capaz de incinerar bilhões de dólares sujos e manchados em questão de poucos segundos, sem deixar qualquer rastro. O som rítmico e inconfundível dos passos firmes do vitorioso especialista ecoava suavemente pelo reluzente chão de mármore branco do salão, enquanto a multidão assustada abria caminho de forma respeitosa, como se as águas de um mar agitado estivessem se dividindo. Ele parou a poucos metros da base daquele suntuoso palco, cruzando os braços com elegância natural, enquanto analisava friamente a figura outrora intocável e majestosa da rainha das finanças, agora desmoronando sob o peso insuportável de sua própria culpa e de seus crimes expostos.
A presença silenciosa e avassaladora de Marcos exigia respostas imediatas que aquela bilionária corrupta jamais fora treinada para dar por conta própria. Ela sempre dependera de defesas preparadas por advogados excessivamente caros e de manobras extremamente sujas e ameaçadoras nos bastidores do poder corporativo. Agora, sem suas habituais blindagens jurídicas, ela tentava de tudo para salvar um resquício minúsculo e patético de sua dignidade despedaçada. Mas percebia que o tempo das desculpas vazias e das intimidações baratas havia chegado ao fim. Victoria apontou o dedo trêmulo, adorado por diamantes caríssimos, que pareciam manchados de sangue na direção daquele homem sereno e perfeitamente equilibrado em meio ao caos que consumia o ambiente. Ela gritava ameaças vazias de processos bilionários por invasão criminosa de privacidade, difamação internacional gravíssima e terrorismo corporativo, cuspindo palavras venenosas que soavam extremamente ocas e absurdas diante das evidências irrefutáveis e detalhadas que continuavam brilhando nas grandes telas instaladas no salão. A voz estridente e desesperada da executiva foi rapidamente abafada pelo som grave e insistentemente das sirenes de polícia que se aproximavam velozmente pelas ruas bloqueadas e molhadas pela chuva ao redor do luxuoso hotel. O estrategista não se deixou abalar em nenhum momento pelos insultos patéticos e pelos gritos irracionais daquela mulher derrotada. Ela se agarrava de forma inútil a uma coroa falsa de ilusões narcisistas, uma postura extremamente perigosa e severamente corrompida pelo poder absoluto que acreditava possuir até poucos minutos atrás. Marcos olhou para ela com uma misericórdia fria e totalmente controlada, reconhecendo que a punição mais dura e devastadora para um ego inflado alimentado por privilégios estruturais indevidos era ser confrontado com o reflexo puro e cristalino da realidade brutal. Não havia necessidade de agressividade física ou ofensas verbais de sua parte, pois a própria verdade crua despida de suas mentiras bilionárias encarregava-se de desmantelar aquela fachada arrogante que ela usara como escudo durante toda a vida. As sirenes estridentes e vermelhas das viaturas da Polícia Federal anunciaram a chegada rápida e implacável das autoridades competentes, transformando instantaneamente aquele palco luxuosamente decorado em uma cena de crime monitorada e isolada. Os portões pesados do majestoso centro de convenções foram abertos de forma abrupta, permitindo a entrada tática e barulhenta de dezenas de agentes federais fortemente armados, que carregavam consigo mandados de busca, apreensão e prisão preventiva altamente detalhados. Os promotores incorruptíveis da Justiça Federal, a quem Marcos havia fornecido informações de forma secreta e extremamente meticulosa, durante madrugadas inteiras de trabalho silencioso, lideravam aquela marcha implacável em direção à herdeira. Ela agora se encontrava completamente encurralada no topo do palco iluminado, sem ter para onde correr e sem poder recorrer às suas conexões influentes. Cada passo firme das autoridades em sua direção representava o desmoronamento definitivo de uma dinastia corporativa intocável. A corporação centenária da influente família Belmont já não possuía mais o poder político ou a influência oculta necessária para comprar favores suficientes e evitar a humilhação pública de sua principal líder, que fora pega em flagrante. As algemas de metal frias e implacáveis apertaram-se firmemente ao redor dos pulsos delicados de Victoria. Naquele exato momento, milhares de flashes de câmeras fotográficas dispararam em sincronia, registrando para a eternidade o colapso definitivo de seu reinado sombrio. Ela foi escoltada para fora do deslumbrante salão de convenções sob o olhar atento de uma elite corporativa acovardada, que tentava desesperadamente não chamar a atenção dos agentes federais para escapar de futuras investigações criminosas.
Aquele império avaliado em mais de 2 bilhões de dólares estava sendo esmagado de forma violenta pelo martelo de uma justiça inegável e irrefutável. Uma queda monumental que fora meticulosamente planejada e executada pela inteligência superior de um único homem profundamente ofendido. Enquanto a humilhada ex-presidente desaparecia pelas portas dos fundos do salão, devidamente algemada e ladeada por severos agentes federais, os promotores deram início a uma operação massiva e minuciosa. Eles começaram a confiscar milhares de documentos confidenciais, relatórios financeiros e discos rígidos que haviam sido encontrados nos escritórios anexos daquele suntuoso espaço. Nenhuma pasta foi deixada para trás naquela varredura implacável que selaria de vez o destino daquela organização criminosa. Marcos não interferiu e nem sequer celebrou de forma barulhenta, com discursos triunfalistas ou sorrisos vingativos, em meio àquele caos dominado por prisões espetaculares no topo do mercado financeiro. Ele compreendia perfeitamente no fundo de sua alma que sua missão de salvar a dignidade dos funcionários e proteger os milhares de trabalhadores inocentes do conglomerado, agora terrivelmente desestabilizados pelo choque brutal daquela operação, ainda estava muito longe de estar de fato concluída. A noite do colapso seguiu fria e escura para os diretores capturados, que tentavam desesperadamente explicar transações criminosas a investigadores céticos e furiosos em salas de interrogatório espalhadas pela capital. O valor de mercado das ações desmoronou em transações noturnas nos temerosos mercados paralelos, evaporando aquela fortuna colossal erguida à custa de uma arrogância sistêmica desumana, de constantes ameaças de violência psicológica e de vidas silenciadas nos bastidores daquele império. Aquela dura lição financeira e moral havia sido ensinada da forma mais devastadora e marcante possível em toda a história econômica recente daquele país latino-americano. Não houve espaço para piedade e acordos ocultos, sob os panos ou qualquer tipo de leniência estatal para com a vaidade patética de líderes corporativos que se consideravam semideuses. A queda de Victoria Belmont servia como um aviso definitivo de que nenhum sobrenome tradicional seria capaz de blindar os criminosos do colarinho branco. Marcos retirou-se daquele imenso e luxuoso centro de convenções, utilizando as mesmas portas silenciosas pelas quais havia entrado de forma totalmente anônima horas antes. Respirando fundo o ar gélido e úmido daquela madrugada chuvosa na grande metrópole, ele caminhou calmamente em direção ao seu veículo blindado que o aguardava sob a luz amarelada e desgastada dos postes antigos, sabendo que o nascer do sol traria um cenário econômico inteiramente novo e desafiador para toda a classe empresarial do país. O monumental império de seu antigo inimigo repousava agora em ruínas completamente irreparáveis e definitivas, abrindo um espaço há muito necessário para o renascimento de uma ética comercial verdadeira nas grandes corporações. Marcos contemplou aquele horizonte cinzento e percebeu que, por meio de suas próprias mãos incansáveis e justas, um novo capítulo estava sendo escrito para milhares de famílias trabalhadoras que antes viviam sob a constante sombra do medo e da exploração desmedida daquela dinastia. A madrugada fria e implacável engolia as ruas da cidade grande, enquanto Victoria Belmont era escoltada pelos corredores escuros e úmidos da Superintendência da Polícia Federal sob uma forte e armada vigilância. O contraste brutal entre as sedas brilhantes de seu vestido de alta costura, importado de Paris, e o concreto áspero e encardido daquelas paredes cinzentas representava a manifestação física e dolorosa do colapso absoluto de seu império opressor e criminoso que agora deixava de existir de vez.
Ela caminhava com passos trêmulos e completamente desorientados, sentindo o peso gelado das algemas de aço cortando a pele sensível de seus pulsos, que no passado ostentavam joias de valores incalculáveis. Victoria foi empurrada sem nenhuma cerimônia para dentro de uma cela minúscula que cheirava fortemente a mofo e emanava um desespero humano profundo. Foi ali naquele pequeno espaço frio e desprovido de qualquer luxo que a arrogante bilionária finalmente desmoronou, chorando sobre um banco de madeira lascado. Sua mente fragmentada tentava, sem qualquer sucesso, processar a velocidade assustadora com que sua realidade ilusória de supremacia absoluta havia sido destruída por um adversário que ela considerava indigno de receber até mesmo um cumprimento formal. Lágrimas de humilhação profunda e de pânico genuíno arruinaram completamente sua maquiagem caríssima, desenhando linhas escuras e patéticas ao longo do rosto pálido daquela mulher fria que até poucas horas antes era temida por todos no mundo dos negócios. Do outro lado daquela metrópole adormecida, os mercados financeiros asiáticos iniciaram suas sessões de negociação em meio a um pânico frenético e incontrolável que se espalhava rapidamente pelos painéis digitais de controle. As notícias sobre a prisão espetacular e as fraudes gigantescas cometidas pela outrora respeitada líder corporativa correram o mundo como um incêndio devastador, consumindo toda a confiança que ainda restava nas subsidiárias internacionais daquele bilionário conglomerado em colapso. As ações da empresa despencaram em uma queda livre e assustadora, algo totalmente sem precedentes em toda a história recente do mercado financeiro mundial. Fortunas inteiras de acionistas tradicionais derreteram em questão de poucos minutos, enquanto investidores desesperados de todos os cantos do globo davam ordens automáticas para vender os papéis a qualquer preço que o mercado aceitasse pagar. O pânico generalizado tomou conta das mesas de operação, gerando perdas financeiras colossais e irreversíveis. A colossal fortuna de mais de 2 bilhões de dólares que Victoria ostentava com tanta soberba foi completamente pulverizada e reduzida a pó digital, muito antes de o sol nascer no horizonte nublado e chuvoso da capital. Os algoritmos automatizados de liquidação das bolsas de valores detectaram o risco extremo da operação e cortaram de forma implacável todas as garantias financeiras associadas ao nome manchado daquela família tradicional, agora irremediavelmente envergonhada perante a sociedade. A riqueza inimaginável que antes comprava juízes corruptos e calava jornalistas corajosos desapareceu como uma miragem distante no deserto implacável e letal do mercado de capitais globalizado. Naquela sala de interrogatório abafada e mal iluminada da Polícia Federal em Brasília, a realidade bateu à porta. Victoria, outrora intocável, exigia de forma histérica o seu direito inalienável de fazer uma única ligação telefônica para os seus advogados mais caros e influentes defensores históricos da elite do país. O desespero na sua voz contrastava com o silêncio pesado daquele cubículo de paredes descascadas. O delegado federal encarregado daquele caso extremamente complexo apenas a observava. Sem pressa, ele empurrou um aparelho de telefone fixo, antigo, todo arranhado e com o fio espiralado meio frouxo, exibindo um sorriso sutil e carregado de um desdém absoluto e silencioso. Para quem estava acostumada com smartphones de última geração, banhados a ouro, aquele pedaço de plástico cinza era o símbolo máximo da sua decadência. O policial não precisava dizer uma única palavra para deixar claro que o império dela tinha chegado ao fim ali mesmo. Ciente de que as peças daquele jogo sujo tinham mudado drasticamente de lugar, ela discou febrilmente os números decorados dos escritórios de advocacia mais influentes da capital financeira do país. Victoria ainda nutria a vaga esperança de que sua voz autoritária e imponente pudesse resolver o que ela chamava de mal-entendido jurídico.
Mas para o desespero e pavor da herdeira agora falida, capturada pelas garras impiedosas da lei, a linha telefônica apenas chamava. O som do toque insistente ecoava no aparelho antigo sem que nenhuma alma do outro lado se dignasse a atender. Seu principal assessor jurídico e confidente de décadas havia fugido covardemente durante o caos que se instalou no salão do luxuoso evento beneficente na noite anterior. O sujeito cortou qualquer possibilidade de contato profissional, direto, apagou suas redes e embarcou secretamente no primeiro voo comercial disponível rumo a um pequeno país remoto, conhecido por não ter tratado de extradição com o Brasil. Pela primeira vez em toda a sua vida cercada de mimos e privilégios intocáveis, a herdeira se viu completamente sozinha, vulnerável e sem ninguém para defendê-la. Recusando-se a aceitar aquela derrota colossal e esmagadora, arquitetada de forma implacável pelo jovem estrategista que ela tanto havia subestimado no banquete recente, Victoria não se deu por vencida. Com as mãos trêmulas e o suor frio escorrendo pela testa, ela tentou ligar diretamente para os celulares pessoais de governadores influentes e senadores corruptos que sempre comeram na palma de sua mão. Ela acreditava que o poder político ainda poderia salvá-la daquele pesadelo que se desenhava diante de seus olhos. Ela tentou recorrer até mesmo a figuras públicas e formadores de opinião que tinham sido generosamente pagos ao longo das últimas décadas para blindar o nome de sua família e garantir sua impunidade histórica. Porém, o silêncio foi a única resposta. Todos os números de telefone pareciam misteriosamente desativados ou eram encaminhados de forma direta para caixas de mensagens automáticas e frias. Aquela gravação eletrônica repetitiva funcionava como uma tortura psicológica, martelando na sua mente que o telefone não iria tocar. A dura realidade desabou sobre seus ombros tensos com a força devastadora de um bloco de concreto caindo sobre a vidraça fina de sua vaidade fútil. Ficou claro que aqueles homens poderosos nunca foram seus aliados leais ou defensores jurados de sua honra. Eles eram apenas parasitas oportunistas, sanguessugas do colarinho branco que se alimentavam de seu dinheiro sujo e da influência política que ela costumava projetar. Agora que o castelo de cartas havia desmoronado, nenhum daqueles covardes queria arriscar a própria pele para ajudá-la. Com a coroa de rainha do mercado financeiro arrancada de sua cabeça, ela não passava de uma criminosa comum, prestes a enfrentar penas de prisão que somavam dezenas de anos. Enquanto isso, a luz pálida e fria do amanhecer começava a entrar timidamente pelas pequenas grades de ferro enferrujadas daquela cela abafada. Naquele espaço minúsculo, a outrora intocável herdeira loira começava a cumprir sua prisão preventiva isolada do mundo exterior e confrontando o silêncio ensurdecedor de sua cela solitária e sem qualquer luxo. A engrenagem do Estado avançava com uma velocidade impressionante e implacável. Os promotores de justiça altamente qualificados que Marcos havia contatado com provas irrefutáveis não perderam tempo. Eles emitiram ordens imediatas de bloqueio universal de todas as contas bancárias da família Belmont, além do sequestro de bens e propriedades luxuosas espalhadas por todo o território nacional e no exterior. Não havia brecha jurídica que os advogados pudessem explorar para conter aquela enxurrada de sanções severas. Por meio de acordos de cooperação internacional, rápidos, nem mesmo uma fração daquela imensa fortuna construída sobre subornos conseguiu escapar do cerco da lei. Agentes federais fortemente armados, vestindo coletes à prova de balas e portando mandados de busca e apreensão incontestáveis, cercaram simultaneamente dezenas de mansões cinematográficas, iates gigantescos e coberturas luxuosas de frente para o mar. Todos esses bens extravagantes haviam sido financiados pelo mesmo esquema de corrupção que agora ruía.
Os funcionários domésticos, assustados com a chegada repentina das viaturas e das câmeras de televisão, foram retirados das propriedades com educação pelos agentes da lei. Enquanto isso, os policiais federais aplicavam lacres vermelhos de segurança nas imponentes portas de madeira de lei e nos cofres de alta tecnologia da residência. Cofres que antes guardavam dezenas de relógios suíços, raros, barras de ouro e diamantes lapidados de valor inestimável, agora pertenciam formalmente ao patrimônio sob custódia da Justiça. Toda aquela operação de desmantelamento patrimonial foi uma obra-prima de eficiência cirúrgica, eliminando qualquer brecha para a ocultação de patrimônio. Bem longe do tumulto da delegacia de polícia, onde jornalistas famintos por escândalos corporativos tentavam tirar fotos exclusivas da herdeira bilionária, sem maquiagem e com roupas de presidiária. Marcos observava tudo com calma de seu apartamento seguro. Através das telas, ele acompanhava os desdobramentos de sua cartada final contra a mulher que tentara destruí-lo. Ele tomava pequenos goles de um café expresso, forte e fumegante, enquanto o telejornal matinal exibia em formato de plantão de notícias imagens aéreas detalhadas das mansões de sua antiga rival sendo lacradas e ocupadas por policiais federais. Essa reviravolta dramática e poética não despertou nele um sentimento mesquinho de vingança ou um sorriso maldoso, mas sim uma sensação profunda de justiça, tardia e dever cumprido após tantos anos de humilhações silenciosas e trabalho duro nos bastidores do mercado. No entanto, a mente analítica de Marcos logo se voltou para as graves consequências sociais que o colapso financeiro daquele império traria para milhares de trabalhadores inocentes. Famílias inteiras dependiam daquelas indústrias e fábricas para colocar comida na mesa todos os dias. Ele sempre se considerou um construtor de oportunidades e empregos, e não um destruidor insensível de vidas trabalhadoras, como a mulher arrogante que ele acabara de desmascarar e mandar de forma memorável para os confins escuros de uma penitenciária estadual. O momento crucial havia chegado para colocar em prática a segunda e mais importante etapa de sua estratégia de reestruturação do mercado. Marcos utilizaria fundos de reserva colossais que sua empresa de tecnologia financeira havia guardado de forma estratégica durante meses de planejamento silencioso nas sombras digitais. Tudo fora calculado para que a queda de Victoria não arrastasse o setor produtivo inteiro para o abismo econômico, demonstrando a diferença fundamental entre mera vingança e verdadeira liderança de mercado. O jovem empresário iniciou um processo de aquisição focado em comprar as divisões industriais saudáveis e as unidades operacionais que haviam sido abandonadas no meio do furacão jurídico. Seu objetivo principal nunca foi criar um monopólio cruel e ganancioso, bem ao estilo do que a herdeira derrotada praticava no passado. Marcos queria estabilizar a queda livre das ações daquela companhia para proteger com unhas e dentes o sustento e os empregos da classe trabalhadora, impedindo uma demissão em massa de pais de família. Sem hesitar, ele assumiu dívidas críticas de fornecedores locais que estavam à beira da falência e liberou os pagamentos atrasados das folhas salariais que haviam sido bloqueadas preventivamente pelas decisões da Justiça. Essa medida rápida e de grande fôlego financeiro devolveu a tranquilidade aos lares de milhares de operários que já viam o desespero de perto com a interrupção abrupta dos pagamentos daquela corporação criminosa. Foi um movimento estratégico genial que salvou o comércio de cidades inteiras. Essa manobra estratégica e de grande impacto social consolidou de vez o nome de Marcos como uma nova referência de integridade nos negócios. Ele passou a ser visto não apenas como um executivo brilhante, mas como um verdadeiro pilar para a comunidade, muito diferente daqueles que se escondiam atrás de acordos escusos e vaidade sem limites.
Em vez de focar apenas em destruir o império decadente da rival, por puro rancor do passado, ele preferiu construir caminhos de transparência e estabilidade sobre as ruínas daquela gestão fraudulenta. Enquanto os principais portais de notícias e jornais da tarde celebravam Marcos como o grande estabilizador do mercado financeiro nacional dentro das paredes frias da delegacia, o clima era de silêncio absoluto. Totalmente alheia às mudanças econômicas que reorganizavam o setor produtivo lá fora. Victoria recebia a notícia de sua transferência para uma ala de segurança máxima em isolamento total. Ela teve que vestir o uniforme padrão de cor laranja da Secretaria de Administração Penitenciária, que apagava de vez qualquer vestígio de seu antigo luxo. Aquele macacão grosso e sem caimento desfez de forma humilhante toda a identidade visual que ela havia construído ao longo de anos, com base em grifes internacionais, caras e joias raras, exclusivas. Caminhando descalça pelo corredor úmido e escuro, ladeado por celas com pesadas grades de aço, seu caminhar imponente havia sumido. As detentas mais antigas do local acompanhavam a caminhada da nova detenta com uma mistura de deboche e desprezo absoluto, cochichando alto sobre a queda monumental da bilionária que agora dividia o mesmo chão que elas. O estrondo metálico e brutal da pesada porta de ferro, se fechando atrás de si, ecoou pelos corredores e feriu seus ouvidos delicados, jamais acostumados àquela realidade áspera. Aquele som seco representava o fim definitivo de sua liberdade, de forma irrevogável. Victoria sentou-se lentamente em um colchão de espuma extremamente fino e com forte odor de desinfetante barato. Ela abraçou os próprios joelhos trêmulos, enquanto via toda a grandeza de seu império de papel desmoronar de forma dolorosa, restando apenas cinzas frias de uma ilusão financeira que agora cobrava seu preço mais alto. Cada escândalo vergonhoso e cada fraude colossal revelada na mídia se tornava um espinho venenoso cravado em sua mente atormentada. Nas sedes corporativas espalhadas pelas capitais financeiras do mundo inteiro, onde o sobrenome de sua tradicional família costumava abrir portas de cofres de bancos centrais com enorme facilidade, o cenário era de ruína. As pesadas letras de bronze dourado fixadas nas suntuosas fachadas de mármore e vidro espelhado estavam sendo arrancadas sem delicadeza por oficiais de justiça, que cumpriam determinações severas de confisco de bens. Aquele legado imponente e histórico, que supostamente deveria durar por muitas gerações de riqueza inabalável e prestígio intocável, estava sendo desmontado em tempo recorde. Documentos confidenciais, relatórios de auditoria e balanços de décadas de sonegação de impostos e desvios de recursos públicos eram empilhados de qualquer jeito em caixas simples de papelão, pardo, úmidas e baratas. Toda a história daquela dinastia corporativa estava resumida a pilhas de papéis empoeirados sendo carregados por agentes da Polícia Federal. Sob o olhar atento e minucioso de peritos federais, concursados contadores experientes e analistas especializados em crimes contra o sistema financeiro. Toda a fraude contábil foi exposta. As vastas fortunas que outrora alimentavam esquemas repugnantes de corrupção política internacional foram congeladas por meios eletrônicos, sendo redirecionadas para a criação de um fundo bilionário de reparação social e restituição financeira. Esse fundo foi criado em tempo recorde por determinação judicial e influenciado de forma inteligente pelas propostas de Marcos. Aquele sofrimento silencioso de milhares de trabalhadores vulneráveis que operavam em condições precárias nas linhas de montagem distantes e nocivas à saúde, negligenciados e severamente explorados pelo conglomerado de Victoria, finalmente teria fim. A herança maldita de exploração patronal estava sendo desmantelada para dar lugar a um novo modelo de gestão humanizada e justa que Marcos fazia questão de implementar de forma transparente em todas as operações recém-adquiridas de maneira legal e legítima.
Esses trabalhadores finalmente encontrariam um alívio merecido por meio de indenizações justas e pagamentos compensatórios proporcionais ao tempo de abuso sofrido, tudo rigorosamente supervisionado por auditores independentes e dedicados ao caso. Em uma rápida entrevista coletiva improvisada nas escadarias de mármore do Palácio da Justiça, sob a luz dourada de uma nova manhã, o procurador encarregado do caso declarou em alto e bom som para os jornalistas que aquela prisão histórica representava o início definitivo de um tempo em que os ricos também pagam por seus crimes. O membro do Ministério Público Federal fez questão de agradecer publicamente às valiosas fontes anônimas que haviam entregado o dossiê tecnológico detalhado, um documento perfeito e demolidor que foi obtido sem qualquer pedido de compensação financeira ou benefício pessoal em troca. Ele ressaltou que as provas digitais fornecidas eram de uma qualidade técnica jamais vista pelas equipes de investigação e que foram cruciais para que o juiz federal assinasse a ordem de prisão e de confisco de bens em tempo recorde. A fala do procurador destacava a genialidade por trás da compilação de milhões de dados confidenciais e registros de transações fraudulentas incontestáveis. Assistindo àquela transmissão ao vivo em seu escritório iluminado e arejado, Marcos respirou fundo. Ele desligou o monitor de alta definição de seu computador, recostou-se na cadeira de couro de forma relaxada e finalmente se permitiu um sorriso de alívio. Após tantos meses de pura tensão intelectual e noites sem dormir planejando cada passo, o jovem executivo podia respirar tranquilo. O fantasma sombrio e opressor daquele velho império corrupto, cruel e extremamente explorador, que no passado havia tentado esmagar de forma impiedosa sua carreira brilhante e inovadora, finalmente foi banido. Aquela perseguição implacável, alimentada por um preconceito irracional e inaceitável, e por um racismo velado, não tinha mais espaço. Agora essa sombra terrível estava definitivamente exorcizada das engrenagens extremamente sensíveis e voláteis do faminto mercado global. O ambiente de negócios, que antes parecia cúmplice de tais injustiças, agora se fechava para os antigos tiranos, abrindo alas para uma era de profunda renovação liderada pelo talento genuíno daquele jovem visionário que tantos tentaram calar. Era o momento ideal para o surgimento de verdadeiros heróis éticos e para a consolidação de mudanças estruturais urgentes que o mundo corporativo tanto clamava. Afinal, a queda monumental de Vitória não representou apenas um triunfo simples, isolado ou motivado por uma vingança corporativa amarga e mesquinha. No fundo, não se tratava de uma mera disputa alimentada por feridas superficiais decorrentes da fragilidade do vaidoso ego humano. Aquilo ia muito além do teatro corporativo encenado sob a pressão intensa e sufocante de salões luxuosos, iluminados por caríssimos lustres de cristal importados e cercados por olhares julgadores de uma elite decadente que se julgava intocável. O desmantelamento completo, absoluto e irremediável daquele conglomerado multibilionário de Vitória transformou sua triste e arrogante trajetória em um verdadeiro farol de alerta severo para o mercado. Essa derrocada estrondosa foi direcionada de forma inequívoca a qualquer líder autoritário que, de maneira tola e incrivelmente ingênua, ainda acreditasse na impossibilidade legal de punições reais e severas para os donos de fortunas imensuráveis, muitas vezes construídas sobre heranças malditas e caminhos perigosamente sangrentos. A justiça finalmente provou que nenhum cofre, por mais cheio que estivesse, seria capaz de blindar a ganância contra a força da lei. Agora totalmente afastada daqueles antigos e glamourosos círculos sociais do Rio de Janeiro e de São Paulo, repletos de bajuladores profissionais obsequiosos e festas beneficentes de fachada, criadas apenas para promover uma lavagem cerebral cínica e sistemática em consciências ricas e desprezíveis, a realidade se mostrava brutal.
A mais nova detenta do sistema prisional federal sentia o terror opressor de sua solidão perpétua, irreversível e dolorosa se solidificar de maneira muito concreta ao seu redor. O barulho metálico das grades se fechando ecoava como um veredito definitivo de que seus dias de rainha intocável haviam chegado ao fim. Ela sabia muito bem que aqueles dias longos e extremamente tediosos nos tribunais frios seriam apenas o começo turbulento e exaustivo de décadas terríveis, que passaria confinada atrás de muralhas gigantescas e cinzentas. Enquanto isso, aquele império outrora magnânimo e inabalável, que com tanto orgulho e arrogância havia recusado uma proposta de paz amigável no passado, agora se transformava em cinzas e poeira. Tudo estava sendo varrido pelos ventos implacáveis do destino e pela ação rigorosa de vingadores determinados que não descansariam até ver cada tijolo daquela estrutura de corrupção completamente desmoronado no chão. Cada canal de notícias sensacionalista e portal de jornalismo investigativo exibia em formatos gigantescos e letras garrafais os gráficos vermelhos que despencavam dolorosamente nas implacáveis bolsas de valores globais. Essa queda livre era impulsionada pelo pânico absoluto de acionistas assustados e furiosos ao descobrirem os relatórios covardemente falsificados pela diretoria de colarinho branco daquela corporação criminosa. O mercado financeiro reagia com fúria, destruindo reputações em questão de minutos e mostrando que o castelo de cartas, erguido sobre mentiras contábeis e fraudes sistemáticas, havia desmoronado. Simultaneamente, a queda colossal não deixou praticamente nada além de dívidas absurdas e esqueletos contábeis assustadores para os liquidadores judiciais analisarem meticulosamente. Sob as engrenagens lentas e extremamente cautelosas da justiça, juízes federais, severos que haviam sido convocados em caráter de urgência para lidar com essa situação, trabalhavam sem descanso. Eles precisavam desvendar aquela grande e irreparável desgraça criminosa que havia abalado as estruturas econômicas do país. Cada fraude descoberta era mais um prego no caixão de uma dinastia que achava que estava acima de qualquer investigação. O som distante do tráfego urbano intenso subindo de forma calma e ritmada até a janela alta e luxuosa do escritório do inovador visionário trazia a confirmação sonora e inegável de que o mundo dinâmico continuava a girar com total indiferença. A ruína espetacular e terrível de sua grande rival, agora impiedosamente derrotada, foi o resultado direto da vaidade excessiva de uma empresária mimada. Vitória sempre acreditou piamente ter nascido incrivelmente superior e absolutamente inalcançável para qualquer pessoa, especialmente quando comparada ao talento puro daquele jovem que ela tanto desprezou. Aquele jovem negro excepcionalmente brilhante e dono de um talento genuíno acabou se tornando a ferramenta mais letal e mortalmente eficiente para orquestrar o fim dramático e inevitável de Vitória. Ela nunca aceitou sua inteligência e essa arrogância cega pavimentou o caminho para o colapso inegável e assustador da bilionária, agora completamente encurralada por uma justiça dura e inquestionável. Sem saída, sem aliados e sem sua imensa fortuna para salvá-la, ela foi obrigada a enfrentar a realidade de sua ruína solitária em uma cela fria, longe do império que um dia governou com mão de ferro. Nas redes sociais formou-se uma avalanche interminável e incrivelmente agressiva de memes humorísticos e protestos virtuais cheios de indignação. Os usuários exigiam condenações criminais severas e penas máximas sem qualquer tipo de compaixão humanitária ou hipocrisia. O Tribunal da Internet mostrou-se ainda mais rigoroso e impiedoso do que os próprios magistrados federais de terno, detalhando de forma minuciosa cada ato arrogante do passado terrível de Vitória.
Esse julgamento público ilustrou de forma clara e chocante a queda dramática daquela mulher, que a sociedade agora enxergava como um monstro corporativo cruel. Até mesmo os parentes mais distantes da prisioneira abandonaram às pressas seus sobrenomes tradicionais que no passado ostentavam tanto valor e prestígio social. Eles agiram rápido, movidos pelo medo desesperador de serem violentamente arrastados pelas correntes imensas e altamente destrutivas das investigações federais que avançavam sem freios. Ninguém queria ter qualquer associação com a marca Belmont ou com as empresas do grupo, temendo que a ira da opinião pública e a caneta pesada dos juízes também confiscassem seus bens e destruíssem suas vidas confortáveis construídas sob a sombra daquela dinastia. As investigações federais bloquearam todos os ativos financeiros restantes vinculados àquela dinastia cruelmente opressora e estruturalmente perversa. A fuga coletiva e incrivelmente covarde daqueles grandes aliados que antes se banqueteavam alegremente na mesma mesa dourada serviu apenas para solidificar ainda mais o sentimento doloroso e desconfortável de ruína humilhante que sufocava a herdeira aprisionada. Enquanto a lua brilhava pálida sobre os muros altos e silenciosos do presídio, ela percebia que o veredito das ruas e o rigor do sistema judicial blindado haviam selado seu destino para sempre, sem chance de retorno. Tudo convergiu para um único e fascinante momento histórico que redefiniu de forma brutal as frágeis relações de poder oligárquico de uma sociedade cansada, desgastada e historicamente abusada por gerações de elites parasitárias extremamente arrogantes e orgulhosas. A queda daquele império familiar serviu como um divisor de águas na política de negócios do país, enviando uma mensagem clara de que os tempos de impunidade para os ricos e influentes estavam finalmente chegando ao fim, abrindo espaço para uma nova dinâmica de mercado onde o respeito às leis e a ética se tornavam obrigatórios. A noite em que 2 bilhões de dólares evaporaram silenciosamente de contas blindadas no exterior, marcou o despertar inegável de uma nova era corporativa muito mais transparente e implacável. Nesse novo cenário, o intelecto afiado, o brilho profissional e uma profunda coragem ética provaram ser armas muito mais letais e inegavelmente aterrorizantes do que toda aquela vasta fortuna sem alma. A riqueza já não era suficiente para garantir a vitória quando confrontada com a verdade nua e crua revelada por mentes brilhantes que se recusaram a se curvar diante do poder do dinheiro sujo. A poeira das investigações espetaculares e das prisões de grande repercussão finalmente começou a baixar sobre a caótica metrópole, após semanas de intenso escrutínio público e ações judiciais devastadoras que reescreveram a história do país. O imponente arranha-céu na Avenida Paulista, que outrora abrigava a sede do império corrupto de Vitória Belmont, agora exibia uma fachada purificada pela luz de uma nova manhã dourada e cheia de promessas. O antigo símbolo de opressão e arrogância estava pronto para ser transformado em um local de trabalho digno sob uma nova liderança. Marcos Vans caminhava pelos corredores reestruturados com passos calmos, firmes e cheios de confiança, observando com orgulho as grandes mudanças arquitetônicas e culturais que sua gestão inovadora estava implementando rapidamente em todos os departamentos essenciais daquela enorme corporação. Onde antes imperava o medo, a desconfiança e o favoritismo, agora respirava-se um ar de colaboração, respeito mútuo e profissionalismo. Ele sabia que mudar a cultura de uma empresa tão antiga exigiria um esforço contínuo, mas os primeiros resultados positivos já eram claramente visíveis. Em vez de desmantelar impiedosamente as unidades operacionais para lucrar de forma fácil com uma liquidação judicial em massa. Como muitos analistas de mercado gananciosos haviam previsto, o jovem executivo tomou um caminho totalmente diferente e muito mais humano.
Ignorando as pressões frias dos especuladores, Marcos usou o capital sólido de sua própria empresa de tecnologia avançada para absorver integralmente as fábricas. Dessa forma, ele reestruturou e salvou milhares de empregos vulneráveis que estavam seriamente ameaçados de desaparecer devido à ruína financeira da gestão anterior. Os trabalhadores exaustos, que antes sofriam sob o jugo opressor de uma liderança completamente desumana de Vitória, agora recebiam salários dignos e uma participação justa nos lucros da empresa. Essa mudança profunda transformou o desespero paralisante em uma esperança renovada, criando uma atmosfera revigorante e produtiva no ambiente de trabalho. Enquanto isso, longe desse mundo de negócios limpo e ético, a ex-bilionária cumpria sua longa sentença penal na ala de segurança máxima de uma penitenciária federal de segurança máxima totalmente isolada geograficamente do resto do país. Vitória passava seus dias monótonos olhando fixamente para as paredes de concreto frio e áspero de sua cela, refletindo amargamente sobre a sucessão de erros fatais que a haviam conduzido àquele buraco profundo e escuro. Sua mente narcisista finalmente compreendeu que a recusa pública de um simples cumprimento respeitoso ao jovem inovador havia sido a faísca mortal. Aquele ato gratuito de soberba detonou toda a montanha de explosivos criminosos que ela e sua diretoria haviam ocultado com tanto cuidado ao longo de anos de fraudes e desvios de recursos corporativos. Marcos nunca visitou a prisioneira derrotada em seu exílio punitivo para saborear qualquer tipo de glória egoísta ou esfregar seu sucesso monumental na cara dela, agora envelhecida pela dor extrema e pelo abandono de todos. Ele sabia que o triunfo real não precisava de plateia ou de pequenas vinganças pessoais. O silêncio do seu trabalho e a solidez das suas conquistas falavam muito mais alto do que qualquer provocação barata. Ele preferiu focar suas energias no crescimento da nova empresa, deixando que a justiça cuidasse do destino daquela que tanto tentou destruí-lo. Ele acreditava firmemente que a verdadeira justiça não exigia espetáculos teatrais de humilhação pessoal desnecessária, mas sim uma reparação estrutural profunda e duradoura que curasse as feridas abertas por aquela ganância monumental e irresponsável. O triunfo absoluto de Marcos não consistia na destruição implacável de sua adversária cruel, mas sim na reconstrução ética e próspera das bases fundamentais que sustentavam milhares de famílias humildes de trabalhadores. Salvar vidas e restaurar a dignidade daqueles que haviam sido explorados era sua verdadeira e mais valiosa vitória. Durante a primeira reunião oficial do Conselho de Administração, totalmente reestruturado, composto agora por membros independentes e respeitáveis, uma atmosfera de seriedade profissional e compromisso ético prevaleceu na imensa sala de conferências iluminada pelo sol paulistano. Um dos diretores veteranos pediu a palavra e agradeceu expressamente a Marcos por sua intervenção heróica na crise. Ele destacou o respeito imenso que o mercado financeiro internacional agora nutria por sua liderança formidável e pela integridade inabalável demonstrada ao salvar a corporação. O visionário apenas acenou com a cabeça calmamente, respondendo que a transparência corporativa não era um mero diferencial de mercado ilusório, mas uma obrigação moral e cívica absolutamente não negociável. A história trágica do colapso repentino daquele império, com bilhões de dólares manchados com o sangue inocente de trabalhadores explorados rapidamente, se tornou matéria obrigatória de estudo nas principais universidades de negócios do mundo. Casos reais como esse serviam de alerta pedagógico sobre os perigos da ganância desenfreada no ambiente corporativo moderno.
Professores renomados ensinavam a futuros líderes globais lições duras e realistas sobre como a arrogância cega, o racismo estrutural e a soberba desenfreada podiam pavimentar o caminho direto para uma ruína financeira inevitável e dolorosa. As salas de aula de prestigiosas instituições de ensino em São Paulo e Nova York analisavam os erros crassos de Victoria Belmont como o exemplo definitivo de que o poder econômico não é absoluto. A mensagem era clara: a falta de ética e de respeito básico aos direitos humanos agora gerava consequências destruidoras e irreversíveis. Uma inteligência superior, quando combinada com a integridade moral absoluta, provou ser um escudo completamente impenetrável contra as lanças venenosas de uma elite historicamente corrupta, incrivelmente opressora e decadente. Caminhando ao longo das amplas e arborizadas avenidas da metrópole pacificada, ao final de mais um dia exaustivo de trabalho honesto e produtivo, Marcos sentia a brisa fresca da noite acariciar seu rosto calmo e sereno. Ele sabia que o caminho havia sido árduo, mas a sensação de dever cumprido e de paz interior valia cada gota de suor derramada. Ele havia provado sem qualquer sombra de dúvida que o gênio profissional silencioso e a dignidade inabalável eram forças infinitamente mais poderosas do que todo o barulho histérico feito pelos falsos donos do mundo de terno e gravata. O verdadeiro legado de um líder não podia ser medido pelas cifras milionárias, manipuladas em paraísos fiscais ocultos no exterior, mas sim pelo impacto transformador inegável que um único indivíduo corajoso e ético poderia gerar na sociedade moderna. A mudança real começava quando alguém decidia dizer não aos abusos do poder estabelecido. Anos mais tarde, o grande conglomerado de tecnologia, liderado de forma magnífica por Marcus Vance, transformou-se na empresa mais valiosa e rigorosamente respeitada de todo o vasto continente sul-americano. Projetos de inovação focados na preservação ambiental contínua e na erradicação completa da exploração degradante de mão de obra tornaram-se o pilar central e absoluto de todas as suas lucrativas operações internacionais. O sucesso financeiro agora andava de mãos dadas com a responsabilidade social, provando ao mundo que era possível prosperar imensamente sem destruir vidas. Aquele antigo império do mal havia sido completamente erradicado, com suas raízes envenenadas, arrancadas do solo corporativo de uma vez por todas. Em seu lugar, ergueu-se de forma permanente um grande e inquestionável farol de justiça, transparência e imensa prosperidade, tanto financeira quanto social. A sociedade agora colhia os frutos de uma revolução ética liderada por quem ousou desafiar os tiranos. O futuro, que antes parecia sombrio sob a sombra da opressão, agora brilhava intensamente, iluminando o caminho para as próximas gerações de empreendedores do país. Enquanto isso, no mundo lá fora, que pulsava vibrante e continuava a prosperar em um ritmo acelerado de crescimento, o nome daquela que antes fora a poderosa executiva loira evaporou-se da memória coletiva das pessoas com uma velocidade impressionante. Victoria Belmont, que um dia esteve no topo do prestígio, transformou-se em apenas uma nota de rodapé triste e esquecida nos pesados livros de história econômica. Suas páginas agora eram dedicadas a registrar as fraudes corporativas mais monumentais e os escândalos morais gigantescos que abalaram o mercado nas últimas décadas, servindo de alerta para as futuras gerações de empresários. Sua colossal fortuna e os infinitos privilégios herdados jamais poderiam proteger aquela figura arrogante das terríveis e implacáveis consequências de suas próprias escolhas cruéis e totalmente destrutivas. Enquanto isso, bem longe daquela realidade sombria, os corredores do novo império tecnológico agora ressoavam incessantemente com a energia de uma nova era.
Ali escutavam-se as vozes vibrantes e diversas de milhares de mentes brilhantes, vindas de todas as origens sociais possíveis, que finalmente tinham a oportunidade de mostrar seu verdadeiro valor e talento sem medo de perseguições. O ambiente de trabalho, que em outros tempos era completamente envenenado pelo medo constante e pela submissão, cega imposta pela antiga chefia, deu lugar a um ecossistema poderoso e inspirador, repleto de colaboração criativa e um inquestionável respeito mútuo entre todos os setores. Com essa virada histórica, Marcos provou para todo o mundo capitalista que estava sedento por exemplos reais de justiça, que a verdadeira força de um líder sem igual não está na opressão, mas sim na imensa capacidade de erguer, de forma majestosa, pacífica e livre, todos aqueles que caminham ao seu lado. A lenda daquele aperto de mão que foi recusado de forma firme e categórica diante de milhares de fotógrafos da elite global espalhou-se rapidamente e se transformou em um grande, formidável e atemporal símbolo de resistência e igualdade absoluta. Esse único gesto de coragem ecoou muito além dos salões luxuosos, mostrando que a dignidade humana não está à venda por preço nenhum e que o respeito próprio vale infinitamente mais do que a aprovação hipócrita de quem se julga dono do mundo apenas por ter contas bancárias astronômicas. Aquele momento histórico ensinou a todos os empresários do vasto planeta que o valor substancial e irrefutável de um ser humano jamais poderia ser medido de forma superficial por uma conta bancária inflada ou por roupas luxuosas de grife, mas sim pelo seu caráter forte e inabalável. Foi assim que o bem triunfou de maneira monumental sobre a ganância e a maldade de um jeito absolutamente inesquecível, estabelecendo de forma definitiva o amanhecer brilhante e promissor de uma era de verdadeira e eterna justiça social para todos os trabalhadores daquela grande corporação. As extensas audiências preliminares nos enormes tribunais federais, que foram acompanhadas de perto pelo mundo inteiro, trouxeram à tona revelações ainda mais sombrias e terrivelmente dolorosas sobre as práticas de exploração cruel e desenfreada da antiga e corrupta administração. Testemunhas corajosas e incrivelmente vulneráveis viajaram milhares de quilômetros, deixando para trás fábricas remotas e miseráveis, para detalhar, sob lágrimas, todos os pesadelos absurdos que viveram na pele por causa das ordens cruéis emitidas sem piedade pelos seus antigos diretores. Os juízes rigorosos ouviam atentamente aqueles relatos longos e chocantes, mantendo expressões severas e extremamente focadas em cada palavra pronunciada no tribunal. À medida que as provas se acumulavam, eles iam somando séculos de sentenças criminais, imutáveis, sobre as costas caídas daqueles executivos, outrora poderosos, agora irrevogavelmente condenados pelas decisões definitivas da Suprema Corte. Era o desmoronamento completo de um império construído sobre a dor alheia, onde a impunidade que antes os protegia finalmente encontrou o seu limite definitivo diante da lei. Victoria permanecia sentada no banco dos réus, duro e frio, ouvindo em silêncio as terríveis e intermináveis acusações que eram friamente enumeradas pelos magistrados responsáveis por aplicar as mais rígidas leis federais. O defensor público, que havia sido nomeado de forma obrigatória para representá-la naquele julgamento, ainda tentava argumentar usando teses burocráticas, fracas e ineficazes. No entanto, ele sabia perfeitamente bem que o destino sombrio e imutável daquela herdeira, que se julgava intocável, já estava completamente selado pelas grades da prisão. A imensa riqueza daquela dinastia já não podia calar a boca de ninguém naquele imponente salão de justiça, que brilhava sob a força iluminadora e libertadora de uma verdade puramente inquestionável e cristalina.
Enquanto os antigos carrascos recebiam de forma justa e pública suas longas e irreversíveis sentenças de prisão fechada, as extensas linhas de produção da Fabris voltavam a operar intensamente com um vigor totalmente renovado e extrema segurança, agora sob a nova e impecável bandeira da enorme corporação liderada pelo administrador Marcos. Investimentos massivos foram imediatamente direcionados para a modernização incrível e segura de toda aquela estrutura física gigantesca que antes se encontrava obsoleta e profundamente perigosa para os operários. O objetivo principal era eliminar de uma vez por todas qualquer tipo de risco ambiental ou humano que estivesse escondido nos porões imundos e tóxicos da fábrica herança direta de uma administração antiga, negligente, infinitamente gananciosa e totalmente irresponsável com a vida de seus colaboradores e com o meio ambiente ao redor. Ao final do primeiro grande trimestre fiscal lucrativo, sob o comando de sua nova gestão global, que agora era unificada, extremamente transparente e altamente corporativa, o brilhante executivo fez questão de comemorar. Marcos organizou uma festa de celebração gigantesca e grandiosa, realizada justamente nas instalações principais daquela imensa fábrica recém-renovada, abrindo as portas para mostrar que o sucesso financeiro andava de mãos dadas com a valorização real das pessoas que suavam a camisa todos os dias na produção. Aquele encontro era o oposto completo dos bailes de gala nojentos e superlotados de vaidade fútil que Victoria tanto adorava promover de forma ostensiva para os amigos falsos e bajuladores daquela elite financeira cega e terrível. Este evento glorioso, ao contrário, foi feito para celebrar genuinamente a vida batalhadora e as inúmeras conquistas de famílias humildes e trabalhadoras que são as peças verdadeiramente vitais e inegavelmente essenciais para fazer a economia de um país inteiro girar de verdade. Durante aquela confraternização animada que estava repleta de gargalhadas contagiantes e de uma música alegre que ecoava perfeitamente pelas paredes brancas, altas e polidas do refeitório amplo e moderno da fábrica, Marcos caminhava com total tranquilidade, exibindo um sorriso sincero no rosto. O novo líder andava no meio daquele imenso mar de colaboradores valentes, dedicados e visivelmente felizes, que finalmente sentiam que faziam parte de algo maior e que eram respeitados pelo seu trabalho diário. Ele parava com frequência para conversar pacientemente e trocar experiências enriquecedoras com os operários, aqueles mesmos trabalhadores que antes eram cruelmente ignorados pela antiga e sombria diretoria da empresa. Em cada um daqueles pequenos e maravilhosos encontros que eram sempre iluminados por sorrisos verdadeiros, o verdadeiro mestre da estratégia estendia sua mão firme e amiga, recebendo de volta de cada trabalhador um aperto de mão caloroso, atencioso, sincero e carregado de um profundo e mútuo sentimento de respeito. A resposta surpreendente, vinda do rigoroso mercado financeiro diante da imensa reestruturação liderada com coragem pelo líder visionário, foi espetacular e extremamente positiva para toda a economia do continente que antes estava abalada. Os grandes fundos de investimento institucionais que no passado haviam fugido desesperadamente por causa das fraudes monumentais e escancaradas, agora retornavam com força total, injetando bilhões de dólares de capital seguro e honesto nos cofres da nova e transparente corporação de Marcos. O valor das ações globais da empresa estabilizou-se de forma rápida e sólida, iniciando uma trajetória de crescimento exponencial, que logo ultrapassou todos os melhores registros históricos da companhia.
Esses recordes do passado, na verdade, não passavam de mentiras cinicamente manipuladas e ostentadas de maneira artificial pela antiga e criminosa gestão. Agora, o crescimento era real, sustentado por números verdadeiros e por uma confiança renovada que atraía investidores de todos os cantos do planeta. Regulamentações governamentais severas e fundamentais, acompanhadas de controles financeiros gigantescos, mudaram de forma radical e inquestionável em todo o vasto país latino-americano. Essa transformação aconteceu logo após a conclusão definitiva e marcante do famoso caso Portese. O julgamento épico gerou um verdadeiro pânico no mercado financeiro, movido pelo medo profundo de que outras corporações pudessem enfrentar investigações letais, semelhantes ou pesadas condenações criminais no futuro próximo. Os mais variados e gigantescos conglomerados empresariais correram para adotar medidas transparentes e rigorosas de conformidade e ética corporativa. Aquele ambiente de negócios, que antes era amplamente dominado por uma postura intimidadora que lembrava as piores máfias criminosas, finalmente renasceu como um espaço limpo, seguro e saudável. O foco agora estava direcionado para o desenvolvimento constante, genuíno e incrivelmente sustentável, onde o lucro não vinha mais às custas da destruição de vidas humanas. Apesar de ser aplaudido de pé e aclamado por todos como o grande e indiscutível salvador da economia nacional moderna, que havia sido resgatada do abismo por suas próprias mãos brilhantes e habilidosas, Marcos não mudou um único detalhe em sua rotina. Ele manteve sua vida pessoal exatamente como era antes, reservada, focada e extremamente simples, provando que o verdadeiro sucesso não precisa ser espalhafatoso e que a vaidade do mundo corporativo não tinha poder para seduzir sua mente equilibrada. Ele continuou morando na mesma cobertura agradável e minimalista, e dirigindo seu velho e confortável carro executivo preto pelas ruas centrais, sempre iluminadas e movimentadas daquela incrível metrópole. Marcos manteve seus princípios sólidos e inabaláveis intactos, mesmo diante de um sucesso financeiro inquestionável. Toda aquela imensa riqueza acumulada com o trabalho honesto jamais teve a capacidade de corromper sua alma nobre e profundamente humilde, que continuava valorizando as coisas simples. Nas vastas e escuras masmorras federais de segurança máxima, que eram solidamente construídas com ferro pesado e impenetrável e grandes blocos cinzentos de concreto gelado, Victoria passava completamente despercebida no meio da multidão hostil e enfurecida de criminosas uniformizadas. Longe do luxo e do perfume importado de outrora, ela agora era apenas mais um número em um corredor escuro, cercada pela dura realidade de um confinamento projetado para quebrar o orgulho de quem achava que estava acima da lei. Aquele seu belo rosto loiro, que no passado estampava as capas mais cobiçadas de revistas estrangeiras, sofisticadas e aclamadas pelo público, agora refletia apenas um vazio escuro e infinito. Nele já não restava mais nenhum daqueles delírios grandiosos de superioridade inata e imbatível que ela costumava ostentar diante de seus funcionários. O espelho da cela agora mostrava apenas a imagem de uma mulher comum, que ao tentar esmagar os outros acabou cavando a própria ruína de maneira solitária e melancólica.